Entendidos esses fatores iniciais do mercado, como eles interagem na área educacional, vamos agora entender um pouquinho sobre o pensamento, as atitudes, as condutas das famílias. Afinal de contas, por que os alunos não pagam? O estudo das causas da inadimplência é essencial para o gestor educacional, por quê? Se você pretende combater o atraso de pagamento, a primeira coisa é entender o que o causou. Ao longo dos anos, o nosso trabalho de cobrança no escritório, a nossa equipe de cobrança, tem observado situações diversas nas famílias devedoras e algumas se destacam, só para entendimento daquilo que vive o devedor. Desemprego e crise financeira têm sido alegadas como as principais causas, pelo menos da palavra dos devedores. Quando falamos em desemprego, pessoal, é claro, se uma pessoa não tem salário, ela não tem condições de pagar a escola, como não teria condição de pagar outras contas. Só que o desemprego tem que ser olhado de uma maneira relativa, porque existe hoje talvez mais da metade da força de trabalho brasileira não tem a carteira assinada, trabalhe por outros meios. São profissionais autônomos, profissionais liberais, informais, são pequenos, médios e grandes empresários, trabalhadores de cooperativa. 6 milhões de brasileiros trabalham por meio de cooperativa e tecnicamente são autônomos, porque como nós sabemos é muito caro para contratar, a gente sabe disso da escola, né? É muito caro contratar um funcionário. Então a figura do desemprego, a gente tem que dissociar aquilo que é causa do que mera desculpa. Primeiro ponto como causa da inadimplência: falta de recursos por desemprego ou por crise financeira desses autônomos, que têm dificuldades para vender o seu próprio peixe, para vender o seu próprio negócio. Uma segunda causa que é muito observada, embora raramente reconhecida, é o descontrole financeiro. São aqueles pais que não estão desempregados. Eles têm o seu emprego, eles têm o seu salário mensal, mas eles se endividam por falta de controle. Vamos dizer que o excesso de propaganda, o oferecimento de produtos, serviços, a tentação pelo consumo, o consumismo, acarreta por parte dessas famílias um autoendividamento e aí falta recurso para pagar todas as contas. Puxa, mas a escola não devia ser prioritária? Concordo, a escola deveria ser prioritária, mas infelizmente não é assim que os pais pensam. Existe infelizmente uma legislação favorecida e todo mundo sabe daquela regra em que não podemos suspender as aulas do inadimplente. Isso é a Lei 9.870 de 1999. Vamos falar a respeito dela em uma outra parte deste treinamento. Mas todos os pais sabem disso. Por mais simples que seja a pessoa, por menos estudo que aqueles pais tenham, eles já têm conhecimento dessa regra, de que o filho ficará na escola até o final do ano, pelo menos, independente de haver pagamento ou não. Então, ainda que não seja uma pessoa desonesta, durante o ano ele acaba priorizando outros pagamentos. Quando existe essa proximidade que a gente insiste, essa cumplicidade entre família e escola, fica mais difícil de ele se eximir nesta situação. Realmente ele deveria priorizar o pagamento. Ele prioriza o ensino, mas não está priorizando o pagamento. Então temos o descontrole financeiro como uma segunda causa muito observada entre os inadimplentes. Nós trabalhamos com famílias, todas as famílias têm problemas. E na escola particular a gente vê costumeiramente as situações de separação, as situações de briga entre pai e mãe, que muitas vezes nem são casados, muitas vezes nem moravam juntos. Tiveram filhos juntos, mas não moram juntos. Essa dissonância, essa distensão familiar nos problemas de separação, nas discussões entre pai e mãe, desemboca também na inadimplência. A forma clássica nas separações de casal, pelo menos a forma clássica pela justiça, é aquela em que a criança mora com a mãe, mas o pai precisa pagar diversas despesas. Isso está previsto na lei. Hoje essa figura da guarda compartilhada dificulta muito até para as crianças, mas ela é uma realidade. Então nós temos os problemas familiares também como causa da inadimplência. A escola tem como combater isso? Bom, a escola tem como saber. É essencial no ato da matrícula da criança ter conhecimento da situação familiar, até para efeito de conhecimento da guarda. A quem compete a guarda, quem tem a legitimidade para representar a criança. Diversos problemas que chegam para nós, das escolas parceiras do escritório, estão envolvidos nessa questão de guarda. Também situação bastante comum é aquela em que a mãe matricula a criança que mora com ela, mas manda o boleto da mensalidade para o pai pagar. E o pai não quer pagar o boleto porque fala: eu nunca matriculei meu filho nessa escola, eu não assinei contrato nenhum.
temos aí uma figura de inadimplência comum que pode ser combatida, desde que no ato da matrícula nós saibamos exatamente qual é a situação familiar. Por isso é importante pedir a certidão de casamento, mesmo de pais separados, porque no verso da certidão de casamento, quando há uma separação, existem as disposições da justiça e existem muitos juízes que determinam ao pai que arque inteiramente com as mensalidades escolares. Nesta situação, é claro que o pai deverá assinar o contrato educacional, deverá haver a concordância, porque isso vai eliminar, pelo menos vai reduzir bastante o risco de problemas posteriores e facilita, mais tarde, a condição de cobrança da escola. Outra causa bastante frequente, ou como desculpa ou como causa real, está em problemas de saúde. Doenças ocorridas, se não com a criança, com os pais, às vezes ocorre morte na família. Para isso existe a figura do seguro educacional. As escolas que têm apólice de seguro terão cobertura durante alguns meses, em caso, por exemplo, de desemprego demonstrado por parte do pai contratante ou com alguma doença caracterizada que implique em queda na renda. Em caso de morte, muitos seguros educacionais cobrem todas as mensalidades até o final do curso, desde que seja a morte daquele contratante direto. Mas as escolas que não têm seguro precisam entender que doença acontece com todo mundo, mas a gente ouve demais as doenças serem intensificadas, amplificadas. Quando a nossa equipe de cobrança faz contato com famílias inadimplentes e vem esse tipo de diálogo, a justificativa por conta de doença. A mãe está muito doente, a avó está no hospital. A observância maior é de que de fato há um problema de saúde, mas ele é incrementado, porque culturalmente o brasileiro é sensível. A expectativa da família é de sensibilizar a cobrança. Tenha pena de mim e não me cobra juros. Essa é a vontade da família quando alega esse tipo de coisa. A escola não pode ficar alheia a esta realidade, mas a gente não pode também esperar que a informação de uma doença, um caso mais grave como morte de alguém da família, seja trazido pela própria mãe ou pai no ato da cobrança. A escola precisa ter conhecimento anterior, porque aí já muda a forma de diálogo durante a cobrança. Já vai haver um desconto, uma concessão por conta daquele problema se for real. Se for exagerado, for uma simples gripe que ele quer transformar em pneumonia, aí vai me desculpar, mas ele está querendo se aproveitar. A escola precisa ser sensível àquilo que é real, aquilo que ocorreu efetivamente com as famílias. E o motivo é muito simples. A instituição de ensino que der algum desconto para um pai de aluno que ficou doente, vai ter uma fila de outros pais falando, fiquei doente também. Então a gente tem que ter certeza que aquela situação foi real, foi fidedigna, e aí existe a justificativa para algum eventual benefício, desconto, maior parcelamento, que não é concedido para os demais. Aí é uma figura de rédea curta. Vocês estão percebendo por que é tão importante entender a causa da inadimplência? Na tesouraria escolar, a inadimplência é um número que aparece na tela do computador. Número de alunos ou o volume de recursos que não entrou naquele mês. Mas por trás de cada caso existe uma situação. Cada pai, cada mãe, cada família, cada aluno vive uma realidade. E se nós temos a sensibilidade, a atenção para esta realidade, nós teremos condições de saber o tipo de diálogo, a forma de convencimento para efeito de pagamento. Assim é que se combate a inadimplência. Vamos falar agora de um tema delicado. É a insatisfação. A gente até já abordou esse tema na nossa apresentação sobre o mercado atual da educação. As famílias que estão insatisfeitas já tem uma grande justificativa para não pagamento de mensalidade. Insatisfação existe de dois tipos. Existe a insatisfação real e existe a pseudo-insatisfação. Insatisfação real, realmente a criança voltou para casa machucada, sofreu algum tipo de assédio, teve problemas de qualidade, uma professora mal intencionada que tratou mal alguém. Isso é complicado, mas a gente tem que saber se aquilo efetivamente aconteceu. A pseudo-insatisfação significa que não aconteceu nada fora do contexto, mas os pais amplificam, transformam uma gota d'água num oceano, como se aquilo fosse motivação para atrasar a mensalidade. Vou dar um exemplo muito simples. Qual é a criança que nunca ralou o joelho?
Todos nós, quando criança, tivemos algum tipo de ferimento, alguma coisa simples, porque isso faz parte da atividade lúdica. É claro que na escola, mais cedo ou mais tarde, vai ter um arranhão. E famílias que são de bom senso, que são equilibradas, não vão ter mais do que uma nota na agenda comentando a respeito. Mas pronto, está resolvido. Mas você já entendeu, né? Famílias que são pseudo-insatisfeitas jamais terão a sua satisfação atingida e sempre irão acusar a escola. Qual é a base? Não quero pagar a mensalidade, quero um desconto porque a escola tratou mal o meu filho. Precisamos entender quais são essas famílias e fazer um trabalho efetivo de proximidade, de aproximação, de esclarecimento, para não deixar a coisa crescer, porque ela vai colocar até a fotografia do arranhado, daquele joelho ralado, como se fosse alguma coisa demais, vai colocar a fotografia daquilo na rede social para contaminar outros pais. Agora sim, chegou o momento de falarmos da desonestidade. Por que os pais não pagam? Porque são desonestos? Ainda bem que são poucos. Verdade, pessoal. Posso falar por conhecimento de causa. Existem poucos pais que efetivamente são desonestos. Na maior parte das escolas, o forte da inadimplência está em pessoas com dificuldades, com insatisfação, que têm outros potenciais problemas ou até estão priorizando algumas contas em detrimento da mensalidade, mas eu nem chamo isso de desonestidade. Consideramos desonestidade a vontade manifesta de não pagar nada o ano inteiro. É aquele inadimplente crônico, que não atende o telefone, que não aparece na escola, que não faz a matrícula do filho, já viu isso? E coloca uniformizado no primeiro dia de aula para empurrar dentro da sala de aula, fazer de conta que é aluno. Ainda bem que esta turma é uma minoria. Mas aí existe um trabalho todo diferenciado, porque são pessoas de efetiva má-fé. Podemos dizer que esses pais são indesejáveis. A gente até pode gostar do aluno, mas esses pais são indesejáveis. Eles têm que ser tratados de uma maneira diferenciada. Vamos abordar na questão do combate à impunidade, dentro das medidas preventivas, estratégias diferenciadas de cobrança para esta classe de devedores. Não são todos os devedores que são dessa forma. Se eles são uma minoria, precisamos de estratégias específicas para esse caso de conflito. Para todos os demais, teremos mais diplomacia, teremos mais condições de diálogo. E aí teremos caminhos diferentes na negociação com esses dois grupos. A desorganização da escola, infelizmente, auxilia muito na inadimplência. Temos percebido, ao longo dos anos, que a tesouraria demora para mandar o primeiro aviso. E os pais se acomodam com isso. Eles pensam assim: a escola não percebeu que eu não paguei, vamos ver até onde vai. Aí ele não é incomodado depois de 30, 60, 90 dias, você está incentivando outros pais a não pagarem também. A escola precisa utilizar de ferramentas organizadas, precisa ter uma cobrança estabelecida com um cronograma de atendimento. Tanto tempo de atraso, mandamos um aviso, podemos usar agenda digital. Agenda física não é conveniente. Vamos falar sobre meios de comunicação da cobrança e vamos ver contatos por telefone, por redes sociais, por agenda digital, carta por correio, os prós e contras de cada um. Mas existe a necessidade de uma política, de um cronograma, a gente chama uma régua de cobrança. As escolas parceiras podem contar com a gente para desenvolvimento dessa régua de cobrança e para apoio nos contatos que são feitos pela própria tesouraria. Isso faz parte do nosso serviço para todas as escolas parceiras do Miller Martins Advogados. Impunidade. Impunidade é prima da desonestidade e também é uma causa de inadimplência. Vamos considerar a impunidade como a sensação efetiva de que não vai haver punição. Vamos tomar um exemplo? Serasa, SPC, negativação do nome. É perfeitamente válido. Os contratos educacionais desenvolvidos pelo escritório, que a gente envia para as escolas parceiras, desde sempre tiveram a previsão de registro de negativação em SPC e Serasa. Mas tem escolas que não utilizam isso. Depois de 90 dias, tá? 90 dias de atraso é o que diz a lei. Mas utilizar essa ferramenta faz parte de medidas efetivas de cobrança. A impunidade é a sensação de que ele não sofrerá nenhuma penalidade, ou se sofrer alguma penalidade, é muito branda. É a sensação de que o crime compensa. Nós não podemos dar esta sensação para os pais. O tratamento precisa, assim, ser respeitoso, cordial, ameno. Estamos lidando com famílias, estamos lidando com crianças. Não é a mesma coisa a cobrança de uma escola particular e a cobrança de um crediário, de uma dívida de banco, cartão de crédito. O devedor é o mesmo, mas a natureza da dívida é diferente. Temos aqui, de novo, a função social. Mas isso não nos impede de cobrar.
O tratamento, por mais respeitoso que seja, deve focar o recebimento, cumprindo a lei, cumprindo a transparência necessária no trato com as famílias. Finalmente, nós temos o incentivo externo como causa da inadimplência. Incentivo externo significa a contaminação. Pessoal, antigamente, as famílias se comunicavam na porta da escola apenas. Alguns moravam próximos, poucos eram parentes entre si. Hoje tem redes sociais. Hoje todo mundo conta tudo, relata, etc. E a tendência é muito grande quando existe grupo de mães de darem informações negativas da escola. De novo, a questão da rede social. Pois é, se uma mãe acaba alardeando que não paga mensalidade, não está sendo cobrada, que a escola está sendo amadora, está fazendo uma cobrança errada, ou abusiva, ou muito frágil, essa informação vai circular em redes sociais e nós temos um incentivo para bons pagadores se tornarem atrasados. Você percebe como é importante a organização da escola? Você percebe como é importante ter um trabalho efetivo, profissional, capacitado, eficaz da nossa equipe de tesouraria? Isso tudo faz parte do mercado atual da educação. Nós avaliamos a situação da oferta e da demanda, como interage a qualidade, a legislação e as causas da inadimplência. No próximo capítulo, no próximo vídeo, nós vamos ver a nova cobrança. Nós vamos derrubar alguns mitos, aquilo que se trabalhava anteriormente como forma de combate à inadimplência e que já caiu em desuso. E como deve ser focado o trabalho de cobrança da nossa tesouraria. É isso aí.